Olá, tudo bem? Bem-vindos ao projeto Enem no Isolamento, agora no YouTube. Esses vídeos foram para o meu IGTV do meu perfil do Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo. Então me segue lá, porque tem bastante coisa bacana também ali. Como vídeos concisos, vídeos curtinhos e divididos em séries, para facilitar a vida de quem está com dificuldade de acesso à internet, nesse momento delicado de necessidade de distanciamento físico entre as pessoas, porque o social a gente mantém sempre perto, né? Perto, não perto, por conta do novo coronavírus. Nesse momento eu estou regravando a primeira série, como nosso vídeo 0, como um compilado desses vídeos para ficar no YouTube, para a referência futura de vocês. Esses vídeos têm por objetivo cobrir o conteúdo de humanidades do eixo de referência do Enem, que está disponível no site do INEP. Vamos começar então com um tema mais bombástico, que no eixo de referência do Enem está com o seguinte tema: sistemas totalitários na Europa do século XX, o nazifascismo, o franquismo, o salazarismo e o stalinismo. Então vamos lá, vamos começar com o fascismo. Vamos dar um salto de 100 anos para trás, que é um regime, um movimento que surge na Itália na década de 1920. Como estamos em 2020, vamos para 1920. Um pulinho de 100 anos. Como parte da Europa, esse movimento é uma consequência aí da Primeira Guerra Mundial, que acaba em 1918. Então a Itália dos anos 20, assim como o restante da Europa, vivia esse contexto do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra. Só que tem uma questão diferente aí, porque a Itália, ela participou da Primeira Guerra e ela foi uma das vencedoras da Primeira Guerra, com um pequeno problema, um pequeno porém. O país ficou de fora dos acordos que colocaram fim no conflito. Então, a Itália saiu da guerra com sérios danos na economia, como todos os países que saem de guerras. A destruição da guerra, que foi uma guerra de trincheira, também gerou problemas sociais. Só que, principalmente, para os trabalhadores urbanos, dentro das indústrias. Porque, para além disso, a Itália tinha uma ligação muito forte com o anarcossindicalismo e com os grupos comunistas que fizeram a Revolução de 17 na Rússia, a Revolução Russa. Então esses trabalhadores urbanos foram muito influenciados pelas ideias anarquistas e pelas ideias comunistas. E muitas dessas ideias também vieram para o Brasil com a imigração. Naquele momento da Itália do pós-Primeira Guerra, a Itália ainda era uma monarquia e era governada pelo rei Vítor Emanuel III. O rei Vítor Emanuel III fica no poder até 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, resumindo rapidão. Havia na Itália do pós-guerra um sentimento de descontentamento popular muito grande, causado pela crise da guerra. Junta isso com as influências anarquistas e socialistas, e mais um conjunto de pressões populares, porque no ano de 1920 aconteceu uma gigantesca greve geral dos trabalhadores italianos, com mais de 2 milhões de trabalhadores protestando nos centros urbanos. Só que para piorar, porque sempre pode piorar, no campo, os trabalhadores rurais começaram a pressionar pela reforma agrária. Isso assusta a burguesia e os conservadores, mas também assusta as camadas médias, a classe média italiana, que passa a apoiar então a burguesia e os conservadores, pedindo medidas mais conservadoras do governo. Fazendo um salto mais para trás ainda, porque a história é quase uma novela, então vamos fazer ali um flashback, vamos para o começo da Primeira Guerra Mundial. A monarquia italiana, ela já era uma monarquia parlamentar. O primeiro-ministro, naquele momento, era de um partido liberal. E sua maior oposição vinha justamente do Partido Comunista, do Partido Socialista Italiano, o PSI. Quem fazia parte do PSI? Pasme, o Mussolini. E a Itália do Partido Liberal, a Itália da monarquia, queria entrar na guerra. Só que a Itália do Partido Socialista, o Partido Socialista Italiano, era contra, por 2 motivos. Ele era oposição ao governo, então se o governo queria entrar na guerra, era uma posição a se marcar, sendo contra a guerra. 2, o partido era muito ligado aos comunistas russos.
da Revolução Russa de 17. E quando a Rússia passa por esse processo de revolução, ela se retira da guerra. Então, por óbvio, havia uma pressão dos comunistas russos para que os socialistas italianos não apoiassem a entrada da Itália na guerra. Só que o Mussolini, que era do PSI, apoia a entrada da Itália na guerra. E aí ele vai ser expulso do partido. A partir dali, ele começa a fazer oposição ao Partido Socialista e propõe um programa de governo que exigia a república, a separação da igreja com o Estado, a criação de um exército nacional, um imposto progressivo para heranças e o desenvolvimento de cooperativas. Lembra que o anarquismo e o comunismo cresciam na Itália e a burguesia, os conservadores e a classe média estavam com medo? Pois então, Mussolini conseguiu explorar esse medo naquele momento de depressão econômica do pós-guerra, naquele momento da ascensão de uma esquerda militante e também de um sentimento de vergonha nacional, porque a Itália ganhou a guerra, mas não ganhou nada nos tratados de paz. Então era como se não tivesse ganhado guerra nenhuma, né? Então essa frustração que manchava aí o liberalismo, manchava o Estado italiano, as instituições democráticas foram enfraquecidas por conta dessa vergonha nacional, desse sentimento popular contrário ao andamento do Estado naquele momento. Então, olha só, era medo, crise econômica, problemas de identidade nacional e instituições enfraquecidas. E mais ainda, o Mussolini vai criar uma força miliciana, os camisa negra. Camisa negra porque eles usavam uma camisa de cor preta, assim, tipo uniforme, e essa força miliciana buscava uma ação de combate contra os focos de articulação comunista e socialista. Assim, os fasci de combatimento, ou fascismo de combatimento, feixes de combatimento, ou de combate, né, passou a atacar jornais, sindicatos e comícios da esquerda italiana. Aos políticos que criticavam os movimentos fascistas, eles tinham uma punição bastante curiosa, bastante especial, que eram altas doses de óleo de rícino. Óleo de rícino é laxante, então vocês imaginam tomar altas doses de laxante, o que pode acontecer com a pessoa? Então esse grupo foi se fortalecendo, e fortalecendo também o medo que os seus opositores tinham dele. Nas primeiras eleições em 1920, Mussolini não foi bem sucedido, mas em 22 ele faz uma grande demonstração de poder que ficou conhecida como a Marcha sobre Roma. Vamos lá, o que foi a Marcha sobre Roma? A Marcha sobre Roma foi uma grande manifestação no mês de outubro em que os fascistas chegaram até Roma e exigiram que o rei, o Vítor Emanuel III, passasse o poder para as mãos do Partido Nacional Fascista. Pressionado, mas também com medo mesmo, o rei chama o Benito Mussolini para compor o governo. E aí os fascistas passam a incluir o seu projeto de poder totalitário e centralizador no governo italiano. Nas eleições de 24, os representantes políticos fascistas ganharam então a maioria no parlamento, sob grande suspeita de fraude. E os socialistas ficaram inconformados com essas suspeitas de fraude e começaram a fazer denúncias dessa estratégia antidemocrática fascista e chamar a população, fazer movimentos contrários a esse crescimento do fascismo. Em resposta, o socialista Giacomo Matteotti foi brutalmente assassinado por partidários fascistas. E essa repressão, para quem era contrário aos princípios fascistas, era muito violenta e acabava representando muito o próprio lema do fascismo: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então, quem se colocava contra o regime era considerado inimigo do Estado. Vou fazer aqui uma pausa, um parênteses, para a gente lembrar, pensar uma coisinha fora um pouquinho do eixo de humanidades, mas do eixo das curiosidades. Se você tem contato, se você leu, se você viu os filmes do Harry Potter, você tem ali aquele momento, aquele ambiente em que os Comensais da Morte, os Voldemort, querem impor uma forma de totalitarismo, uma forma de fascismo. Então, o ambiente a que o Harry Potter está exposto e vai lutar contra era um ambiente de ascensão do fascismo
inspirado na história do Harry Potter, pela própria forma de exercício do poder e de ampliação do poder fascista. Então, fechando parênteses, voltando então ao fascismo italiano, né? Vamos falar dos principais princípios fascistas para conhecer mesmo. Nacionalismo, que é a ênfase no pertencimento da pessoa para a nação. O totalitarismo, então lembra lá do Voldemort. O cidadão é praticamente um servo do Estado. O Estado controla toda a vida do cidadão e tudo que é feito pelo cidadão é feito em função do Estado e para o Estado. Um partido único, porque é uma identificação entre fascismo e Estado, de modo que o partido fascista, tudo que o partido fascista fazia e propunha, era visto como o legítimo representante, a legítima representação dos interesses da Itália naquele momento, e o culto à personalidade do líder. Então o fascismo e a pessoa do Mussolini se confundiam e eram idolatrados, ou deveriam ser idolatrados pela população. O Estado fascista se baseava então no corporativismo, na unidade, nesse conjunto, nessa unidade de todos, porque todos deveriam agir em função do Estado. Lembrando que o nome fascismo vem da palavra feixe, que era usado na Roma Antiga como um símbolo da unidade do Império. Então vamos lá, isso relembra o Império Romano, dá uma ideia de força, foca na unidade da nação. São esses os elementos que a gente precisa considerar. O Estado fascista se baseava também no intervencionismo do Estado na economia. Claro, né? Se tudo era Estado, a economia também deveria se orientar pela participação do Estado na economia. Se baseava também no expansionismo militarista. Eles chegaram a intervir militarmente na Etiópia e na Guerra Civil Espanhola. A ideia é de que a Itália, por ser a descendente do Império Romano, deveria reconstruir esse império e ter a sua ação no mundo bastante espalhada, né? Ter muita ação dentro do sistema internacional, muita influência no sistema internacional, especialmente a influência militar, assim como era feita no Império Romano. Em 1929 a gente tem uma ação interessante, que é um momento importante para a história. O Mussolini resolve um problema que a Itália tinha desde a unificação, que era uma disputa territorial entre o governo italiano e a Igreja Católica pela cidade de Roma. Essa questão era conhecida como a questão romana. A solução da questão romana, então, foi negociada entre o Mussolini e o Papa Pio XI. Essa solução foi selada com a assinatura do Tratado de Latrão, com T. Não é ladrão, é latrão. O Tratado de Latrão assegurava a existência do Estado do Vaticano, que era uma preocupação da Igreja, mas deixava a cidade de Roma para o governo italiano. Então a cidade de Roma ficava sendo a capital da Itália. Ficou combinado também que a Itália pagaria uma indenização para a Igreja sobre os territórios de Roma que passaram para o governo italiano. Um outro combinado foi que as escolas italianas teriam ensino religioso católico obrigatório, o que interessava muito para a Igreja Católica. Mas também estabelecia que o Mussolini tinha autoridade para intervir nas escolhas dos bispos. Essa questão é bastante importante porque depois o Hitler vai se inspirar nisso e vai tentar fazer o mesmo tipo de negociação com a Igreja Católica. Outras ações do Mussolini para a gente encerrar o vídeo. Ele recuperou a economia italiana, ele organizou a legislação trabalhista dentro da Itália naquele período, ele proibiu a imigração, a saída dos italianos para o exterior, porque a ideia era construir uma Itália grande, então por que eu estou deixando os italianos, entre aspas, fugirem do país? Reforçou a censura, perseguiu a oposição política usando a milícia fascista e respondia, muito embora respondesse politicamente ao rei, na prática ele tinha muito mais poder que o Vítor Emanuel III. Gostou desse vídeo? Compartilhe com alguém que também está estudando para o Enem, que também tem dificuldade de acesso à internet e de baixar uma videoaula mais longa. Curta, compartilhe, comente aqui, coloque aqui o que você mais gostou, coloque temas que você quer estudar e que eu vou trazendo mais vídeos para vocês. Até mais!